Já que esse vídeo era uma continuação do outro, eu nem saí da sala, resolvi ficar por aqui mesmo. No vídeo passado, nós tratamos do paramagneto de Ising, ou paramagneto de dois estados, um sistema magnético em que os spins são não interagentes. Era um análogo ao gás ideal. O sistema que a gente vai ver nesse vídeo é semelhante. Também é composto de partículas não interagentes. É conhecido como o sólido de Einstein, porque foi a tentativa que Einstein fez para tentar explicar o calor específico diferente daquilo que seria esperado da equipartição. Então, o sólido de Einstein é como se fosse, você imagina um modelinho em que os átomos estão ligados às suas posições, tais quais, em princípio, como os paramagnetos, mas só que eles são permitidos vibrar por molinhas em torno dessas suas posições de equilíbrio. Não é um modelo de sólido que a gente costuma ver nas figurinhas, em que você tem átomos ou moléculas ligados por molinhas, tá? As molinhas agora são individuais. Esse aqui só vibra em torno da sua posição de equilíbrio, esse também, esse também, esse também. Mas existem algumas aproximações que Einstein fez para poder resolver o problema. Os osciladores são independentes, em 3 dimensões, e todos eles vibram com a mesma frequência ômega. Tá? E eles são presos por uma mola em torno dessa posição de equilíbrio, como eu mostrei aqui na figurinha. Imagina que esses caras estão vibrando. Então, a energia do estado de cada um desses átomos, desses constituintes, é N mais meio de H cortado ômega, porque cada um deles é um oscilador harmônico de frequência ômega. Se eu calcular a função partição de um deles, então eles têm agora infinitos estados, desde N igual a zero, que é a energia de ponto zero, ou meio de H cortado ômega, até infinito. Agora não é mais limitado como era no sistema de 2 níveis que a gente estudou no vídeo passado. A soma deve ser feita de zero a infinito. Não se assuste, isso aí pode parecer aterrorizante de início, mas essa soma em infinitos termos, na verdade, vai simplificar muito a vida da gente. Olha só. Eu tenho que somar, então, E elevado a menos beta a energia, N mais meio de H cortado ômega. Essa soma, eu posso pegar o E elevado a menos beta meio de H cortado ômega e fatorar e jogar fora do somatório, já que ele não depende de N. A soma em N agora é em E elevado a menos N beta H cortado ômega. Uma soma de infinitos termos de uma exponencial negativa. Os primeiros termos, para N igual a zero, isso vale 1. É elevado a menos beta H cortado ômega, é elevado a menos 2 beta H cortado ômega e assim por diante. Para essa soma aqui, você vai reconhecer que cada termo desse difere do outro por E elevado a menos beta H cortado ômega. Basta multiplicar o termo anterior por E elevado a menos beta H cortado ômega, que você obtém o termo seguinte. Como esse termo aqui é positivo, isso aqui é um número menor do que 1. Essa aqui é a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita de razão menor do que 1, que é elevado a menos beta H cortado ômega. A razão é um número que eu tenho que multiplicar cada termo para obter o seguinte. A expressão para a soma dos termos de uma PG infinita de razão Q é 1 sobre 1 menos Q. Então, essa soma toda vira esse termo simpático aqui. Nós temos E elevado a menos beta H cortado ômega sobre 2, a energia do ponto zero, que multiplica 1 sobre 1 menos E elevado a menos beta H cortado ômega. Então, eu disse que a soma infinita ia simplificar a vida da gente, e está aí a prova. Se a gente partir agora, como a gente fez no vídeo passado, para calcular as grandezas de interesse, basta lembrar que o logaritmo de z, da função partição de todo o sistema, vai ser 3n logaritmo de zeta. Por que 3n? É porque eu estou pegando n osciladores e eles podem vibrar em 3 dimensões. E cada dimensão é independente uma da outra. A função partição completa vai ser a função partição de uma partícula elevada a 3n. 3 das dimensões, n do número de partículas. Se eu pegar o logaritmo de zeta que eu acabei de calcular, isso dá essa expressão. Para calcular a energia, vamos repetir o processo anterior. Para calcular a energia, eu derivo o logaritmo de z em relação a beta. Aí fica fácil, fica 3n H cortado ômega, lembra que tem um sinal de menos, então esse vira mais. E esse termo aqui fica esse termo no denominador
e a derivada dele no numerador. Eu posso botar o H cortado ômega em evidência e obtenho essa expressão para U. Essa expressão para U, de novo eu fiz o gráfico aqui, agora em função de t, não de beta. U parte de 3 meios, que é o 3 meios, 1,5. Esse U aqui está dividido por NH cortado ômega. Aumenta a temperatura e para temperaturas altas, ele parece ser linear com a temperatura, que é o que a gente observa aqui. Nota que temperatura alta aqui é 2 vezes valor de 1,5, aqui já está bem retinho, né? Esses limites, fazendo agora explicitamente, se a temperatura é muito menor do que H cortado ômega, se é muito menor, eu tenho meio mais, se esse termo é grande, eu desprezo o menos 1, essa exponencial vira uma exponencial negativa. Então, a gente tem que a energia vai exponencialmente para o valor 3 meios, para a energia de ponto zero. Por outro lado, se a temperatura é maior do que o H cortado ômega, que é o espaçamento entre os níveis desses osciladores harmônicos, aí o que eu posso fazer é, esse termo é pequeno, eu posso substituir exponencial pela expansão em série de 1 mais x. O 1 corta com menos 1, sobra o x. Aqui vai ficar, então, beta-h cortado ômega, vai ficar kt lá em cima. Então, fica n mais 3n de h cortado ômega, meio mais kbt sobre h cortado ômega. Como kbt é muito maior do que esse número é grande, eu posso desprezar o meio, porque esse valor aqui é grande. Então, a energia fica 3n kbt, que é exatamente o valor esperado pelo teorema da equipartição, já que cada átomozinho que se move na sua posição tem 3 graus de liberdade quadráticos cinéticos, 1 meio de mvx quadrado mais vy quadrado mais vz quadrado, ali dá 3 meios, e tem 3 graus de liberdade agora de posição devido ao termo harmônico, 1 meio de kx2. kx2, ky2 e kz2. Então, 3 meios mais 3 meios dá 3. Então, esse modelo bate com o clássico. E a energia vai para esse valor constante de ponto zero. A energia varia linearmente para temperaturas mais altas. Mas a grandeza que a gente usa para comparar aqui é exatamente o calor específico. E agora é muito fácil, se você tem a energia, você tirar o calor específico. Qual o calor específico do sólido de Einstein? Essa é a energia, a expressão geral, para qualquer temperatura. Se eu derivar o calor específico, nota que eu tenho que derivar em relação a T. Então, eu fiz a derivada em relação a beta e botei o termo multiplicativo aqui das derivadas. Obtenho essa expressão, que é uma exponencial dividida por uma exponencial menos 1 ao quadrado. Tá? Eu posso chamar esse termo aqui, H cortado ômega sobre K, de uma temperatura, porque H cortado ômega é uma energia, dividido por K vira uma temperatura. Esse θE é que a gente chama de temperatura de Einstein. Por que eu escrevi isso aqui em termos da temperatura de Einstein? Pela mesma razão que eu fiz no vídeo anterior. Porque quando eu quiser fazer o limite de temperatura pequena, ou grande, ou alta, ou baixa, eu faço a temperatura comparado com esse θ de E. Ele depende do H cortado ômega, ou seja, H cortado e K são constantes, então ele depende do ômega. O ômega é a frequência com que vibra cada material, isso aí deve ser uma característica do material. Eu posso esperar que cada material tenha um θ de E. Mas essa lei é universal para todos os materiais, ou para todos os sólidos, né, que eu estou estudando. Essa função tem essa cara aqui em função da temperatura. Observa que ela atinge o limite de 3, como era esperado, por equipartição, que é o CV molar por R. Se eu fizer N igual ao número de Avogadro, NaKB vira R. Então, o CV em unidade de R vai para 3, como era de se esperar no limite clássico, bate direitinho. E muito legal, ele vai aqui a 0, também para temperatura 0. Observa que por equipartição no limite clássico, você sempre tem os 3 graus de liberdade de translação.
Então, o calor específico a qualquer temperatura, ou numa temperatura perto de zero, deveria ser 3 meios de R. E, na verdade, a gente encontra que agora ele vai a zero, que é uma exigência da terceira lei da termodinâmica, já que a gente sabe que a entropia é integral do CV sobre T para esses valores pequenos. Então, isso aqui bate com a terceira lei da termodinâmica e é um achado legal desse modelinho simples do Einstein. Fazendo os limites explicitamente, se o T é muito maior do que o θ de Einstein, fazendo T maior do que θ de Einstein, esse número é pequeno, né? Esse número aqui é pequeno, então eu posso fazer 1 mais x, dá o θ de E ao quadrado, que vai cortar com esse aqui. Esse aqui é pequeno, vira 1, então sobra só 3NKB. Bateu como era esperado aqui nessa curva. Esse limite que a gente estava fazendo. Deu lá 3, como era de se esperar. E aqui, pequeno, como é que esse cara vai a zero? Ele vai a zero fazendo, então, esse número é grande, esse aqui é grande, então 1 pode jogar fora, esse cara ao quadrado, esse corta com esse ao quadrado, sobra uma exponencial negativa. Então, o calor específico, à medida que você vai chegando a T, ele vai crescendo, T igual a zero. Mas aqui diminui exponencialmente, a exponencial ganha desse, então o calor específico vai a zero e deve ir a zero de uma forma exponencial. Esse resultado do calor específico indo a zero da forma exponencial não é confirmado pelos dados experimentais. O que a gente obtém é que o calor específico, na verdade, ele cai com 1 sobre T ao cubo. E as razões pelas quais a gente pode esperar que esse modelo não funcione, ou por que o T ao cubo, que é algo mais lento que o exponencial, pode acontecer, as limitações que a gente impôs no modelo. Por exemplo, que os átomos todos vibram com a mesma frequência e são independentes. Em temperaturas baixas, você pode esperar que a interação entre os átomos faça com que eles vibrem em frequências iguais, alguns átomos, e vibrem em grupo. Temperatura baixa, a interação entre eles é mais importante, né, do que em temperaturas mais altas. Então, nesse caso, quando agem vários átomos em conjunto, a gente vai ter ômegas diferentes contribuindo para o calor específico e que não vão deixar que essa função caia exponencialmente, cai lentamente, cai como um T ao cubo. Isso a gente ainda vai ver na disciplina, como que introduzindo interações entre os elementos, entre os átomos, esse calor específico vai mais baixo. Mas fora isso, é interessante que tenha ido a zero e interessante que deu 3R. Esse aqui é um detalhe para ser corrigido ainda em temperaturas baixas. Mas existem outras comparações com dados experimentais, além do 3R, que bate bem, e do exponencial, que bate mal. Você pode notar que CV vai a zero quando T vai a zero. Isso é o que a gente comentou, é contrário à equipartição, mas é compatível com a terceira lei da termodinâmica. A outra é que quanto mais duro o material, maior o ômega. Maior o ômega significa que esse material é como se tivesse molinhas mais duras, né? Então, quanto mais duro o material, você pode esperar que maior seja a temperatura de Einstein. E isso é observado, você pode ver que chumbo, ouro e prata são materiais que a temperatura de Einstein, ou seja, a temperatura em que o material começa a apresentar o comportamento clássico, que é perto de 3R, é aqui baixa, menor do que 100 Kelvin. O silício é um pouco maior e do diamante eu não coloquei aqui, é absurdamente maior. Tá? Ele explica por que o diamante não tem, a maioria, você pode ver que a maioria dos materiais a 300 Kelvin, ou a maioria dos materiais mostrados nesse gráfico, apresenta o calor específico perto de 3R. O silício um pouco abaixo, o diamante seria muito abaixo. E os que não apresentam por isso, por característica do material, o θ de Einstein dele é grande, porque as molinhas com que prendem os átomos seriam mais duras. Então, materiais mais duros devem apresentar esse comportamento. Outro resultado bastante interessante, é a lei de estados correspondentes. Se você pegar, isso aqui é uma curva experimental, aliás,
Os dados são experimentais e essa é a curva teórica. Se eu pegar esses elementos aqui, todas essas curvas que são bem diferentes uma das outras, e ao invés de fazer esse gráfico contra T, eu fizer contra T sobre T de Einstein, então eu estou normalizando a temperatura por um T de Einstein que é diferente para cada um desses materiais, observa que todas as curvas caem na mesma função, que é o esperado pelo modelo. Ele diz que só depende daquele θ de Einstein. E isso é observado experimentalmente. Os materiais mesmos diversos, com T de Einstein diferentes, se ao invés de temperatura você botar temperatura sobre T de Einstein, eles apresentam o mesmo comportamento. Essa propriedade, a gente diz que é atribuída a uma lei de estados correspondentes. Quer dizer, eu consegui uma grandeza que retira todas as particularidades de cada um dos materiais e obtenho uma lei que é universal para todos os materiais. Isso é previsto no modelo de Einstein e é confirmado aqui pelos dados experimentais. É mais um grande trabalho do velhinho e mais um resultado interessante que a gente obtém a partir de um modelinho simples para explicar o calor específico dos sólidos. Com isso a gente termina esse vídeo e logo a seguir a gente vai passar para o terceiro com mais um outro sistema. Esse diferiu do outro, do anterior, do paramagneto. O paramagneto eu tinha dois estados, o sistema era limitado na sua energia. Esse eu posso fazer a soma em N infinitos estados, tá? Que é os níveis de energia do oscilador harmônico. Não vou dar spoiler do que vem por aí. Aguarde o próximo vídeo e eu vejo vocês lá. Tchau.